Queridos, temos falamos na verdade o mês de abril inteiro sobre fidelidade. Há tantas coisas importantes e muitas foram ditas aqui. Iniciamos com Samuel falando a palavra-chave compromisso, porque aprender compromisso é algo fundamental para a caminhada cristã. Depois passamos a história, um recorte pequeno da história do Daniel, profeta Daniel, falando sobre a firmeza, sobre a constância na vida com Deus, na comunhão com Deus. No terceiro domingo, abordamos a vida de Ruth. Quão valoroso foi refletir um pouco sobre a vida de Ruth no aspecto do amor leal. Isso tem muito a ver com fidelidade. Ser leal, leal com as pessoas, leal com Deus, em tantos aspectos no relacionamento. Mesmo quando se perde, por exemplo, mas ainda manter a fidelidade, o amor leal. Semana passada foi a vez do Davi, do rei Davi, e falamos sobre o crescimento diante de desafios, crescer em fé, em manter-se fiel na relação com Deus, passando pelos processos que Deus permite em nossa vida e como isso nos ajuda a compreender a fidelidade que precisamos manter com Deus. Hoje encerraremos essa série e certamente poderíamos continuar. Há tantos outros exemplos, mas precisamos falar de outras coisas também. E hoje encerraremos essa série falando sobre o valor da entrega. Isso é fidelidade. De entregar-se a Deus por inteiro. De entregar também tudo que somos, tudo que temos a Deus. Uma vida de entrega. E para isso, vou estar falando sobre um momento crucial na vida de um homem que já nos ensina tanto, em tantas coisas. Mas sobre entrega eu acho que vale a pena refletirmos em Gênesis capítulo 22, na vida de Abraão. Esse recorte, para mim, talvez o maior desafio. O momento era de pedir o que ele tinha de mais precioso. Foi isso que Deus fez com ele. Talvez a maior prova daquele homem, na vida dele inteira. Porque era algo muito esperado, um filho tão esperado que ele recebeu de Deus. E depois Deus pede de volta. Vamos então ao texto, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Eu quero que você preste bem atenção. Se quiser, acompanhe na tela. E podemos também, apenas você prestar bem atenção, ouvindo. Eu quero que você se concentre bastante nesse momento. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém. Por favor, feche seus olhos. Feche mesmo. Faça uma oração a Deus. Pensa para que a palavra dele possa fazer algum efeito importante na sua vida hoje. Sim, Senhor. Aqui está teu povo, tua igreja, pessoas, ó Deus, com as mais diversas necessidades. Nossa oração nessa noite é que enquanto eu fale, o teu Espírito possa trazer o que apraz ao Senhor, no coração, na mente, no espírito de cada um aqui, para que tua palavra, ó Deus, possa gerar vida em nós, através da ação do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu sou uma pequena semente, trazendo em mim o mistério de toda nascente. Guardei sonhos dourados em meu coração miúdo. Esperei paciente no silêncio e no escuro. Eu ouvi uma voz suave a me chamar, dizendo: entrega-te sem medo, deixa-se plantar. Talvez perca tua forma, teu abrigo, teu lugar, mas confia, semente, no bem que vai brotar. No ventre do solo aceitei morrer. Chovia esperança, precisei me render. Rompi minha casca, deixei tudo para trás. O que parecia o fim era vida que se faz. No silêncio profundo uma força me ergueu. Busquei o sol novo e o céu se abriu. Meu corpo se fez vida, raízes a sonhar. E em frutos e flores aprendi a brilhar. Hoje sou sombra, sou canto, sou lar. De uma entrega pequena ganhei um mundo sem par, pois semente que confia e ousa se doar, ressurge em 1000 vidas, pronta para multiplicar. Pode dar uma salva de palmas para o poema Ecos do Germinar. De quem é a autoria? Do ChatGPT. Não troca certamente poetas tão
importantes que nós temos, mas é um recurso importante hoje. O que tem a ver esse poema sobre uma semente que morre, gerando vida? Pensei em algo tão marcante, esse momento em Gênesis capítulo 22, é um momento muito importante na vida de Abraão, certamente na de Isaac. Abraão compreende da melhor maneira o entregar-se por inteiro, entregar o que tem de mais valioso. Entregar é um ato que exige confiança, desprendimento, fé. A entrega total é marcada na vida de uma pessoa que é fiel a Deus. Certamente vai haver momento que precisamos reafirmar a nossa entrega a Deus. E a entrega é um passo além da obediência. Ela envolve o coração, ela envolve quem somos, quem compreendemos que Deus é. O valor de tudo isso estava ali nessa história. Após décadas esperando esse cumprimento da promessa de um filho que foi prometido por Deus, Abraão agora se encontra em um momento de entregar seu Deus de volta, seu filho de volta. E o teste não era sobre o sacrifício em si, mas o teste ele trazia uma importância para se ver o que está no coração do ser humano, o que ocupa o trono do coração de Abraão. E a resposta de Abraão foi clara: Deus vem primeiro. O que ele pede, eu entrego. Abraão caminhou com Deus durante anos, experimentou promessas, desafios, milagres profundos, viu nascer Isaac, o filho esperado, ele começar a crescer. Quanta alegria, quanto sorriso, o significado do nome de Isaac, quanto de interessante ficou nesse crescimento. Coisas importantes foram ali marcando a vida de Abraão, da família. Vivenciou também despedidas difíceis, despedir Agar, Ismael. Abraão peregrinou em terras estrangeiras, fez coisas tão importantes, firmou alianças com povos locais, conheceu mais de Deus, conversou mais com Deus, se tornou amigo de Deus. E agora, Abraão chega nesse momento de ter que entregar seu filho. Certamente que o valor de Gênesis 22, ele não está apenas no valor da entrega, hoje é nosso enfoque. Mas se lembre que isso é a sombra do que viria. Ali Isaac, enquanto colocava a lenha sobre as suas costas, já nos colocaria a lembrança do que viria com Jesus, colocando a cruz nas costas e subindo aquela montanha, carregando aquele peso, indo em direção ao seu sacrifício. Também era a sombra de Jesus indo à cruz, como Cordeiro de Deus, para ser sacrificado. E Isaac, naquele momento, uma criança, um adolescente, alguns vão entender a adolescência, o texto fala um menino, e percebendo-se ali amarrado para morrer, na verdade, porque Deus pediu aquilo, não por sua culpa nesse sentido, também a sombra de porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pai que doa. Abraão estava ali doando seu filho Isaac, sombra do que Jesus na cruz significa para nós. Presente de Deus para a humanidade.
Jesus, que é de fato a ideia principal, ali está contemplada nessa história. Jesus certamente é a maior entrega, a entrega de Deus. Mas hoje quero pensar na entrega de Abraão, um homem como eu, como você. Se Deus nos pedisse algo forte, se Deus nos pedisse algo de mais valoroso, aquilo que atribuímos como um filho, não é um pedido qualquer. Na verdade, Deus, Ele requer algo muito forte de nós. Ele quer a nossa vida. Nossa vida entregue a Ele por inteiro. O que inclui nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, o que inclui nosso trabalho, nossa carreira, nossos sonhos, nosso futuro, nosso dinheiro, nossos bens, tudo deve ser entregue a serviço de Deus. Uma vida que entendeu o valor da entrega, compreende isso, que nada mais é nosso. Quando nos entregamos a Deus, agora nós somos mordomos, gerentes, para fazer bem feito, com tudo que vem à nossa mão, fazer bem feito aquilo que Deus pede de nós. O que podemos aprender com essa história de Abraão? Separei, como sempre, 3 coisas importantes. 3 reflexões que vamos fazer sobre o valor da entrega. Coisas que estão aqui no texto. Perceba, a primeira delas é: coloque sua confiança e prioridade em Deus. Coloque sua confiança e prioridade em Deus. Diga para o seu irmão aí: olha, coloca sua confiança e prioridade em Deus. A entrega autêntica, ela começa sempre com uma confiança incondicional. Quem se entrega ao outro é porque confia. Isso você vê num casamento. Quem vai realmente nas melhores das intenções, ele vai se entregar naquele casamento. Ele vai entrar de cabeça, como nós dizemos. Não há reservas entre um casal, ou pelo menos não deveria haver. Então a entrega autêntica, ela está ali, presente. E quando se trata de Deus, de entregar a Deus, certamente a certeza nos chama a ainda fazermos com mais tranquilidade essa entrega. Porque nós sabemos que o caráter daquele que chama é simplesmente o padrão, é o melhor. Abraão, ao ser surpreendido pelo pedido de Deus para oferecer Isaque, ele não debate, ele não questiona, ele não adia, ele levanta cedo, como o texto diz. Levantou cedo, ele preparou tudo e foi. Compreende então, Abraão, que confiar incondicionalmente no que Deus está fazendo em nossa vida, isso é parte da entrega, do entregar-se a Deus. Priorizar Deus em detrimento de todas as outras coisas. Quando Deus nos pede algo, tudo que está em volta deve ser secundário. Nós precisamos fazer aquilo que Deus está pedindo. A dimensão dessa confiança é tão grande na vida de Abraão, que ele crê, inclusive, que se preciso Deus ressuscitaria seu filho. Isso está em Hebreus 11. O autor aos Hebreus vai mostrar que a confiança, a fé de Abraão estava até posta nisso. Se preciso for, Deus está pedindo, eu tenho que confiar no que Ele está pedindo. Eu vou matar, se preciso for, Ele até ressuscita meu filho. Isso é o que passou na cabeça de Abraão. E assim nós vemos Abraão entregando genuinamente, isso florescendo na vida dele, um ato de fé.
uma prioridade dada a Deus de forma absoluta. Não há o que questionar. Quando é Deus em nossa vida, quando é Deus quem está fazendo, nós precisamos priorizar aquilo. E a entrega precisa ser completa. Entregar a Deus aquilo que nos é mais caro, pode até nos custar, mas revela o nosso verdadeiro amor a Deus. Fidelidade a Deus. O chamado à entrega é, portanto, uma convocação também. A adoração genuína. A você compreender o que é adorar a Deus. Isso aconteceu. Abraão vai sacrificar. A obediência estava levando Abraão à adoração. Uma adoração verdadeira que oferece o melhor a Deus. Deus está no centro desse momento na vida de Abraão. Abraão nos ensina que confiar e entregar o essencial é o que nós devemos fazer a Deus. E somos purificados até da idolatria, quando Deus é o centro. Podemos pensar em Pedro. Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele deixa para trás as suas redes, seus barcos, sua companhia de pesca familiar. Pedro deixa seu sustento, seus vínculos familiares. Está em Lucas capítulo 5. A gente percebe como Pedro deixa tudo para trás, porque ele entregou a vida por inteiro a Deus. E claro que Deus vai dizer exatamente para mim e para você o que Ele nos pede. Para alguns Ele vai pedir algo, para outros Ele vai pedir outra coisa, mas certamente o que Ele quer está no centro do nosso coração. Ele quer que você confie. Confie de uma maneira especial. Coloque sua confiança e prioridade em Deus. Você pode repetir isso comigo? Coloque sua confiança e prioridade em Deus. Entregar-se a Deus é como uma criança que pula nos braços do pai. Ela não está medindo a altura do chão, ela não está medindo se o pai está com o braço firme, se não está, ela confia no pai. É assim. Entregar-se a Deus é também como um alpinista que vai sem cordas, subindo e segurando nas frestas, nas saliências daquela rocha grande. E ele precisa botar toda a sua confiança na força do seu braço. Ele vai com tudo. Ele vai de cabeça, como dizemos. Mais uma vez, a mesma expressão. Para dizer que quando nós precisamos confiar em Deus nesse nível, e confiar nossa vida, assim como o alpinista confia no que está fazendo, quando entregamos nossa vida a Deus por inteiro, isso demonstra confiança e prioridade a Deus. É entrega absoluta. Deixe-me aplicar isso. Como é que você tem feito as decisões da sua vida? Tem sido em oração? Você tem entregue a Deus e mergulhado de cabeça naquilo que Deus te orienta? Precisamos também ser fiéis a Deus, mesmo diante de propostas sedutoras de um mundo moderno, cheio de pecado, de propostas que trazem atalhos que não são de Deus. Você tem confiado em Deus para seguir os caminhos corretos? Deus, quando Ele é primeiro lugar em nossa vida, quando Ele é a prioridade, e é sobre isso, tudo muda na nossa atitude. O que você tem renunciado? Abra mão de atitudes, ambientes ou relações que te desviam do propósito divino, porque Deus sendo prioridade, é isso que você precisa fazer. O quanto de sua vida
ainda está na sua mão. Você entregou a sua vida por inteiro, de fato, a Deus? Confie. Coloque sua confiança e prioridade em Deus. A segunda coisa, queridos, ofereça o seu melhor. Você pode repetir comigo? Ofereça o seu melhor. Isso está muito claro no texto. Olha, Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, ainda chamou pelo nome, lembrando o sorriso, lembrando aquilo que era a alegria da casa, a quem tu amas. Deus pedindo a Abraão aquilo que era o melhor na vida de Abraão. Entregue o seu melhor. Entregue as primícias a Deus, tudo que você é, tudo que você tem a serviço de Deus, sem reservas. Nosso tempo, nossos sonhos, nossos projetos, entreguemos a Deus. Recentemente vi um dos filhos ler O Deus que Destrói Sonhos. Ele comentava comigo, eu não li esse livro, do Timothy Keller, e o livro explica sobre os nossos maiores sonhos, sejam relacionamentos, carreira, realizações, sucesso, ocupam o trono do nosso coração, tornando-se muitas vezes ídolos, esperando deles felicidade, segurança, identidade. Porém, Deus, em seu amor, frequentemente destrói esses sonhos, permitindo desapontamentos, portas fechadas, perdas, que nos ensinam a não colocar nossa esperança última em nada fora dele. Olha que coisa interessante. Já pensou nisso? Quantos leram esse livro? Alguns, eu sei que leram, jovens aqui, alguns ali. Segundo Keller, quando nossos sonhos mais queridos são frustrados, podemos olhar essa experiência como crueldade ou punição. Mas a Bíblia revela outro caminho. Deus está nos libertando de depender de coisas passageiras, chamando-nos a uma esperança inabalável em Cristo. Ao permitir a quebra desses ídolos, Ele nos leva a conhecê-lo mais profundamente e experimentar uma alegria e segurança que nada neste mundo pode roubar. Quando aceitamos que nossos sonhos não podem ocupar o lugar de Deus, é que experimentamos verdadeira liberdade, paz e propósito. Em resumo, Deus não destrói nossos sonhos por maldade, mas porque deseja nos dar o melhor, Ele mesmo. Não foi o que aconteceu na vida de Abraão naquele momento? O sonho, o esperado Isaque, que até virou uma realidade. Isaque estava ali, e estava trazendo alegria para casa, alegria para a família. É justo isso. É justo Isaque que Deus pede a Abraão. Ontem eu vi uma enquete, a pessoa dizia assim, talvez você viu, a pessoa fazia uma pergunta, você prefere 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Quem viu essa enquete? Algumas pessoas viram. Adivinha o que as pessoas escolheram? Olha, era 5 minutos com Jesus, batendo, né, um papo aqui, diante de Jesus, ou 5 milhões na conta. As pessoas escolheram 5 milhões na conta. Para mim fala muito. A conclusão que o vídeo chegava era essa, né? No coração das pessoas, quem concorre com Jesus nesse mundo não é o diabo, mas é Mamon. É o dinheiro. É a riqueza. Daí você entende que tem gente que não dizima, tem gente que não ajuda na obra de Deus, na obra missionária, tem gente que não faz obra social, não dá dinheiro em sinal, não dá dinheiro para ninguém, não dá nada a ninguém, porque provavelmente é dominado por Mamon. Porque Mamon provavelmente vai ser o Deus dele. Tem gente que vem para a igreja para dizer a ele mesmo que é de Jesus, mas pode não ser.
pode estar dominado completamente pelo dinheiro. E você sabe que isso é verdade para muita gente. Daí cabe uma pergunta: você é fiel a Deus nas suas finanças? Durante todo essa série, eu não apliquei muito para a questão das finanças. Hoje eu resolvi aplicar. Porque eu sei que há muitas pessoas que são muito boas em muita coisa, mas estão com as finanças comprometidas quando olham na vida espiritual. Por quê? Porque não priorizam Deus. Porque não há entrega de fato, de corpo e alma, como se diz. Não há um coração entregue. Eu não estou dizendo para você pegar o seu dinheiro da conta do banco e depositar para a Igreja Batista da Orla. Não é isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Há pessoas que estão dominadas pelo dinheiro. A verdadeira entrega não se contenta com as sobras para dar para Deus. O que é comum, ordinário, qualquer coisa. Esse Deus que Abraão subiu para sacrificar, eu quero que você tenha noção. O Deus que nós cantamos hoje, Tu és o eterno Deus, né? Meu Deus, a voz aqui já está abalada. Esse eterno Deus, já pensou na grandeza de Deus? No privilégio que você tem de poder estar diante dEle para trazer algo para Deus. Às vezes a gente pensa assim no panorama terreno. Vai visitar uma pessoa importante, é o aniversário dela. Ou você foi convidado a um jantar, você vai levar algo para não chegar de mão abanando, né, como a gente diz. E você diz, meu Deus, é uma pessoa tão importante. Eu vou fazer o quê? Eu vou pensar, e você pensa durante a semana. Isso é normal para muita gente. Tem gente que é pão duro que não pensa em nada não, vai de mão abanando mesmo. Mas se você tem um mínimo de educação, você vai pensar nessas coisas. E aí, você escolhe algo, leva para a pessoa. Agora, imagine o Deus Criador do universo, que te recebe de braços abertos, que deu sua vida por você. E tem gente que está fazendo qualquer coisa para Ele. E percebe que eu não estou falando de dinheiro, mas também de dinheiro. Mas é o que fazemos para Deus. É o que ofertamos a Deus. Ele é digno, gente, da nossa primazia, não da sobra. Quando entregamos a excelência do que temos, a nossa atenção, nosso talento, nossa energia, nossos recursos, com o nosso melhor, expressamos não só obediência, mas damos valor a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Ele é o supremo Deus em nossas vidas. Ofertar o melhor deve ser o nosso normal. Deve ser o nosso zelo de não fazermos qualquer coisa, não oferecermos qualquer coisa, não sermos mesquinho diante de Deus. Fazermos o nosso melhor, nos doarmos da melhor maneira, mostrando um coração generoso que não mede esforços e não economiza em nada. Dá o seu melhor para Deus. Perceba que isso pode acontecer em sua casa. Não é aqui para ninguém ver. É na sua casa. É onde você estiver oferecendo o melhor a Deus. Abel e Caim, vocês sabem da história, Gênesis 4. Ali, Caim e Abel preparam suas ofertas. Abel separa das primícias a melhor parte do rebanho, escolhe o melhor cordeiro, o melhor carneirinho ali, entrega a Deus. Caim entrega dos frutos da terra, não tem mais detalhes, é como se fosse qualquer fruto.
sem uma dedicação especial, uma coisa ordinária. Deus aceita a oferta de Abel, o que foi da primícia, o que custou para Abel, e rejeita a oferta de Caim. Ele aceita também a Abel e rejeita também a pessoa de Caim. Ou seja, é a oferta e o que está dentro da pessoa, é a atitude. Não é só a oferta, são as duas coisas, é a oferta e a atitude. Como você tem feito isso para Deus? A excelência e intenção da entrega fazem diferença diante de Deus. Fazem diferença. A mulher que ungiu Jesus, você lembra? Marcos capítulo 14, ela ofereceu um perfume caríssimo. Era o valor de 1 ano de trabalho, de um trabalhador, 1 ano. E ela vai ali, nessa adoração, dita por muitos já como extravagante. Ela deu algo extraordinário. Foi até criticada. E como? Esse dinheiro podia ser feito para outra coisa. Deu para Deus. Outros julgavam, mas ela deu o seu melhor. Oferecer o melhor a Deus é como vários exemplos que nós temos na vida cotidiana. Um atleta olímpico, ele se dedica anos em preparo para dar o seu melhor. Um artista que pinta sua obra de arte, ele se dá o melhor para aquilo ali. Você percebe que o ser humano compreende o que é fazer algo com excelência, o que é dar o seu melhor em alguma coisa. Você sabe, talvez você dê o seu melhor em tantas coisas. E para Deus, o que você tem dado? Como você tem feito o que você faz para Deus? Entregue o seu melhor. Separe para Deus o melhor momento do seu dia, para orar, para ler, e não quando der tempo. Se der tempo, priorize a excelência no seu serviço na igreja, no trabalho, no relacionamento com as pessoas. Dê o seu melhor, porque isso também honra a Deus. Buscando agradar a Deus acima do reconhecimento humano, ofereça seus dons e talentos com alegria, sem reclamar, sem agir como por obrigação. Entregue recursos, ofertas com generosidade, sem calcular apenas o mínimo necessário. Por fim, abra-se para o novo de Deus. Você pode repetir comigo? Abra-se para o novo de Deus. Quem entrega o seu melhor está percebendo tão pouco do que virá depois. Não é entregar o melhor para esperar vir uma bênção em troca. Isso é barganha, isso não dignifica Deus. Mas é ter a certeza que quando nós fazemos o nosso melhor para Deus, certamente vamos ser abençoados. Isso é líquido e certo. Abraão foi. Na história de Abraão, quando ele entrega o seu melhor, o seu Isaque, Deus manda parar. Para, Abraão, para. Eu já entendi, Abraão. Você me tem, Abraão, no coração. Eu estou no centro aí, no trono do teu coração. Pode parar, Abraão. Tem um cordeiro ali. Pega o cordeiro. E como Deus, até na própria conversa, continua abençoando. Você notou que o final da conversa é Deus lembrando a Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra, que a multiplicação dos filhos, porque ele estava entregando um filho, depois, ó, teus descendentes vão ser multiplicados. Olha a bênção chegando, até na mesma área. Era um filho que ele estava entregando, e agora Deus estava abençoando com muitos descendentes. E assim foi na história de Abraão. A entrega verdadeira, ela traz essa lição importante para nós. Ao abrirmos mão do que mais amamos ou valorizamos, não caímos no vazio, mas abrimos espaço para que Deus traga algo novo na nossa vida. Creia nisso. A provisão de Deus, a direção de Deus, o propósito
sendo renovado na sua vida, muitas vezes além do que podemos imaginar. Abraão sobe um monte para perder, mas lá em cima ele ganha muito mais. Lá em cima aumenta a sua fé, ele ouve Deus, ele se relaciona com Deus e Deus mostra no futuro bênçãos para ele. É assim a nossa vida. Quando fazemos para Deus essa entrega genuína, quando estamos dispostos a perder para Deus, Deus nos dá muito mais. Muito mais. O mesmo altar da entrega é também o berço de milagres. O mesmo altar da entrega é o berço também da multiplicação. Jó, após perder tudo, recebe em dobro. Olha que bênção. Não é que Deus vai repetir a história exatamente assim. Pode ter sido só na vida de Jó, mas certamente, quando entregamos de coração a Deus, Deus faz coisas extraordinárias com isso. Coisas extraordinárias. Moisés, ao deixar o Egito, a sua posição de príncipe, ele abre mão, do que era confortável, a zona de conforto, vai para o deserto e encontra a missão de libertar Israel. É isso, quando abrimos mão, às vezes demora um tempo, mas Deus nos dá o privilégio de coisas novas, de viver o novo, algo novo de Deus. Quando entregamos, às vezes não vemos de imediato, como a poda de uma árvore. Você já viu uma árvore quando é podada? Corta ali os galhos, ela fica franzina, feinha. Ela perdeu galhos, perdeu folha, perdeu tanto. Parece perda só, mas depois abre espaço para galhos mais fortes, flores novas, frutos. Abrir mão de algo a Deus é como essa poda dessa árvore. Deus está fazendo algo, cortando de nós, às vezes coisas que nem são interessantes, mas nós estamos sendo podados. E Deus vai fazer muito mais. É como esvaziar uma xícara, colocar tudo aos pés, derramando o conteúdo que nós já temos, para receber o novo de Deus. Esteja disposto a se entregar por inteiro e espere, abra-se para o novo de Deus na sua vida. Liberte-se da necessidade de querer controlar o seu futuro, segurando coisas. Deus às vezes está nos pedindo, solta isso, larga, filho, larga, filha. Eu tenho algo melhor para você. E a gente segura. Permita que Deus surpreenda você. Escute a voz de Deus. Se é Deus pedindo, Ele sabe por que está pedindo. E o novo de Deus vai se abrir em você, na sua vida. Quero concluir olhando para que na vida de Abraão essa imagem da entrega possa ficar marcada em nós como algo tão precioso. E quando Deus te pedir algo, lembre de Abraão. Ele deu o que era mais precioso. Hoje o chamado do Espírito para nós é: confie, entregue, espere pelo novo de Deus, confie, dê prioridade a Deus, entregue o seu melhor e abra-se para o novo. Sua vida não será marcada pela perda, não, Deus tem algo novo, mas pela luz da presença daquele que sabe o que está fazendo. Ele vê, Ele olha para você e Ele está cuidando de você, como estava cuidando de Abraão. Abraão sobe o monte, ainda que com lágrimas no seu coração, sem respostas, mas confiando. Ele coloca tudo nas mãos de Deus, e no altar da entrega encontra provisão, encontra promessas, renovo, uma experiência com Deus que mudou certamente e marcou a vida dele e de Isaac.
não tema o altar. Que hoje cada um de nós possa pensar nisso. Não tema entregar-se por inteiro a Deus. Quem ama a Deus confia, entrega e vai experimentar o novo de Deus. Feche seu olho, ore comigo. A banda pode subir. Ore comigo. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez para nos entregar. Confiando, Senhor, que o Senhor tem o melhor sempre para nós. Esperando também, Deus, aquilo que o Senhor pretende fazer em nossa vida, o novo Teu. Toma o centro de nossas vidas. Vem para o trono do nosso coração. Não queremos dar espaço para outro rei, mas que o Senhor reine em nós. Faz a Tua vontade em nós. Que seja real. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus na vida de outras pessoas. Mas, sobretudo, que possamos, ó Deus, ser também o alvo da Tua graça, nos impulsionando a nos entregarmos mais, fazermos mais, a darmos o nosso melhor, Deus. Nos ajuda, nos ajuda. Transforma nossas realidades, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.